E se eu te dissesse que o maior sinal de que você está despertando espiritualmente não é uma paz repentina, mas um cansaço profundo? Não é ver anjos, é começar a ver as máscaras, primeiro nos outros e depois, a mais assustadora de todas, no seu próprio espelho. Se essa sensação de estranheza, de não pertencer mais a conversas e ambientes que antes eram normais tem te visitado, talvez este seja o único vídeo que você precise ver sobre o assunto. Porque existe um mecanismo invisível por trás disso, uma mudança sutil na sua percepção que, uma vez que você entende, explica todo o resto. E a chave para essa compreensão foi deixada de forma muito discreta nos ensinamentos de Chico Xavier sobre reforma íntima, algo que nada tem a ver com milagres e tudo a ver com a mecânica da consciência. Pensa na última vez que você sentiu raiva no trânsito, ali na Marginal Pinheiros travada. Mas por uma fração de segundo, uma parte de você apenas observou. Como se assistisse a um personagem de um filme reagindo. Esse pequeno espaço, essa hesitação antes da reação automática de buzinar ou xingar, esse é o primeiro sinal de verdade. É a primeira rachadura na programação. E eu sei o que você pode estar pensando. Isso não é se tornar passivo, um banana que engole tudo? Fica comigo, porque até o final deste vídeo eu vou te mostrar por que essa ideia está completamente invertida e como essa habilidade, na verdade, te torna a pessoa mais forte e eficaz no ambiente, seja ele qual for. O que está realmente acontecendo não é fraqueza, é o início de um poder silencioso. Quase todo mundo busca o despertar como se fosse uma promoção de cargo, um novo status, um novo crachá de pessoa evoluída. Mas a realidade é muito mais parecida com uma demissão. Você está sendo demitido do seu antigo eu, daquela versão sua que operava no piloto automático, reagindo aos mesmos gatilhos, repetindo as mesmas histórias para si mesmo dia após dia. Esse cansaço que você sente é o esforço do seu sistema para desinstalar o software antigo. É o seu ser verdadeiro dizendo, chega, esse roteiro não me serve mais. O problema é que ninguém te entrega um manual de instruções para operar sem o programa antigo. Você fica nesse limbo, nesse espaço estranho entre o que você era e o que está se tornando. E é nesse exato ponto que a maioria das pessoas se desespera e tenta voltar correndo para a antiga programação, para a segurança do que era conhecido, mesmo que fosse doloroso. Mas você não precisa fazer isso. O que vamos fazer aqui, juntos, é mapear esse território desconhecido. E o primeiro passo para mapear qualquer lugar é entender o mecanismo principal que o governa, a física que rege aquele novo mundo. O que está realmente acontecendo com você pode ser resumido em um conceito que eu chamo de o descolamento do roteiro. Pensa comigo, todos nós, desde que nascemos aqui no Brasil, aprendemos a seguir um roteiro invisível. É um conjunto de reações automáticas para sobreviver no dia a dia. Raiva no trânsito da Marginal Pinheiros numa segunda-feira chuvosa, ansiedade antes daquela apresentação importante no trabalho, aquele vazio esquisito de domingo à noite vendo Fantástico. É o nosso piloto automático, um software que roda em segundo plano para economizar energia. O despertar espiritual, na prática, começa quando, pela primeira vez, você percebe que está atuando. Você sente a raiva subindo, a mão indo para buzinar, mas uma parte sua, uma testemunha silenciosa, assiste a tudo isso de fora, quase com curiosidade, e se pergunta, sério mesmo? É aqui que eu vou gastar minha energia hoje? Esse pequeno espaço, essa hesitação mínima entre o gatilho e a sua reação de sempre, é o primeiro sinal real, é o glitch na Matrix do seu cotidiano. Quando você enxerga isso, não dá para desver. É aqui que a vida se transforma no que eu gosto de chamar de o espelho da Avenida Paulista. Imagine que tudo ao seu redor, o colega de trabalho difícil, a notícia preocupante no jornal, a gentileza inesperada do moço do café, é apenas um reflexo no vidro espelhado de um daqueles prédios. Antes, você se via fundido com a imagem, reagindo a cada movimento do reflexo como se fosse a única verdade. Se o reflexo mostrava raiva, você era raiva. Se mostrava medo, você era medo. Agora, com o descolamento do roteiro, você começa a perceber que existe você e existe o reflexo. E o detalhe que muda tudo, o que quase ninguém nota, é que o sinal do despertar não é o trânsito caótico ou o chefe difícil.
O sinal é a sua nova capacidade de notar a diferença entre você e o reflexo. Não é que o mundo ficou mais estranho, é que seu filtro de percepção ficou mais limpo. Aquela sensibilidade que talvez você tenha aprendido a esconder, julgando como fraqueza ou mimimi, sentir a energia de um lugar, se emocionar com uma música no rádio, isso não é uma falha, é a sua alfabetização emocional se aprofundando. Você está aprendendo a ler as entrelinhas da vida, uma habilidade que nosso mundo barulhento nos ensinou a esquecer. É um processo que ecoa o que Chico Xavier chamava de reforma íntima. Não se trata de fazer milagres para os outros verem, mas de operar essa mudança silenciosa, momento a momento, no teatro anônimo do cotidiano. Se essa ideia de alfabetização emocional pousou aí para você, se fez algum sentido, aproveita e se inscreve no canal. A gente mergulha fundo nesses mecanismos invisíveis toda semana, sempre com os pés no chão. E ter os pés no chão significa entender uma coisa fundamental sobre esse processo. O primeiro sinal que as pessoas despertas notam e que ninguém mais percebe não é uma visão celestial ou uma voz do além. É uma mudança sutil na sua tolerância ao ruído. E não estou falando do ruído do trânsito na Marginal Pinheiros, estou falando do ruído emocional. Pensa comigo, aquela roda de conversa no churrasco onde o esporte principal é reclamar do governo, do chefe, do time que perdeu, ou aquele grupo de WhatsApp da família que parece um mural de lamentações e notícias ruins. Antes, talvez você entrasse na dança, adicionasse sua própria reclamação, sentisse aquela falsa conexão que vem do sofrimento compartilhado. Agora, algo mudou. Você está ali, fisicamente presente, mas é como se estivesse assistindo a um filme antigo, numa língua que você não entende mais. Você ouve as palavras, mas a energia por trás delas não te captura. Esse é um dos sinais mais contraintuitivos e, por isso, um dos mais verdadeiros: a perda de ressonância com o drama. E aqui está o que quase ninguém está vendo. Sua mente, treinada para pertencer, imediatamente te acusa. Ela sussurra: você está ficando arrogante? Antissocial? Se achando melhor que eles? E é nesse ponto que muitos desistem, forçando-se a voltar para a roda de reclamações para não se sentirem sozinhos. Mas o que está realmente acontecendo é um mecanismo de autoproteção. Não é arrogância, é alergia. Seu sistema interno, agora mais sensível, começa a desenvolver uma espécie de alergia à negatividade. É como se seu ouvido ficasse mais apurado. Antes, o barulho da queixa coletiva era só o som ambiente da vida, como o ar-condicionado do escritório. Agora você consegue distinguir cada nota dissonante, e isso cansa. E esse cansaço, essa vontade súbita de se recolher, de preferir o silêncio de casa a um happy hour barulhento, não é depressão ou fuga. É o seu sistema pedindo uma pausa para se recalibrar. É o seu ser dizendo: eu não posso mais me alimentar dessa frequência. Pensa no Marcos, engenheiro, que era o rei do happy hour toda sexta-feira na Vila Madalena. De repente, a ideia de passar horas num bar barulhento ouvindo as mesmas histórias começou a parecer vazia. Ele não virou um eremita, ele só percebeu que a sua energia estava sendo drenada ali, não recarregada. Esse movimento de recuo não é um fim em si mesmo, é um recuo estratégico, uma ida aos boxes para ajustar o carro antes de voltar para a pista. Você está, silenciosamente, se recusando a ser cúmplice de roteiros que não te servem mais. E essa recusa, feita sem alarde, sem julgamento, é um ato de profunda integridade. É o começo da construção de um santuário interno, um lugar de paz que não depende das condições externas para existir. Segura essa ideia, porque em segundos isso vai virar de cabeça para baixo, quando eu te mostrar como essa alergia se transforma na sua maior ferramenta de discernimento. Essa alergia, na verdade, não é uma alergia, é um aprimoramento do seu sistema operacional interno. Pensa nele como um detector de dissonância que ficou de repente 100 vezes mais sensível. Antes, você conseguia ignorar o ruído de fundo da vida, a reclamação crônica de um colega, a superficialidade de uma conversa no bar, a energia pesada de um noticiário. Agora você não consegue mais. Não é uma escolha consciente, é uma atualização que foi instalada enquanto você dormia. E o que seu sistema está dizendo de forma cada vez mais clara é: eu não posso mais me alimentar dessa frequência. Aqui está o que quase ninguém está vendo. Vivemos na era da inteligência artificial, dos algoritmos que aprendem com os dados que nós fornecemos.
O algoritmo do iFood ou do Mercado Livre se alimenta do seu histórico de compras para prever o que você vai querer a seguir. Ele refina a si mesmo com base na informação que consome. O que está acontecendo com você é o despertar de uma inteligência orgânica, uma inteligência espiritual. Você está se tornando um algoritmo consciente da própria nutrição energética. Você não precisa mais de dezenas de interações para aprender que uma conversa baseada em julgamento ou fofoca é junk food para a alma. Você sente na primeira mordida. Seu sistema aprendeu a reconhecer o valor nutricional das interações. E, assim como seu corpo um dia rejeita no alimento que te faz mal, sua alma começa a rejeitar frequências que a diminuem. Essa nova sensibilidade é a sua maior ferramenta de discernimento. É ela que te permite entrar numa sala de reunião na sua startup e, antes mesmo de o primeiro slide ser projetado, sentir a frequência do ambiente. É de colaboração ou de competição predatória? É de criatividade ou de medo? Você começa a ler as entrelinhas não ditas da vida. Você ouve não apenas o que as pessoas dizem, mas a energia com a qual elas dizem. Isso não te torna melhor que ninguém, te torna mais responsável pela sua própria paz. Você para de culpar o mundo por ser barulhento e começa a escolher em qual estação de rádio sintonizar sua atenção. Mas é aqui que o jogo fica perigoso e é onde a maioria das pessoas trava. Porque uma coisa é perceber a frequência, outra, completamente diferente, é saber o que fazer com essa informação sem se tornar um juiz arrogante ou um eremita assustado. O que está realmente acontecendo aqui é a primeira grande bifurcação no caminho. De um lado, você tem o caminho do ego espiritual, a pessoa que, ao perceber as nuances de energia, se coloca num pedestal. Ela começa a classificar o mundo entre despertos e adormecidos, entre alta vibração e baixa vibração. Ela vai no churrasco de família no domingo e, em vez de se conectar, passa o tempo todo mentalmente diagnosticando a neurose do tio, a ansiedade da prima, a amargura da avó. Ela se sente um farol de luz no meio da escuridão, mas na verdade ela se tornou apenas um juiz. Um juiz solitário, porque ninguém quer ficar perto de quem está o tempo todo avaliando. Do outro lado, você tem o caminho do medo. A pessoa que se sente tão bombardeada por essas novas percepções que se retrai. O mundo vira um campo minado de energias ruins. O happy hour da firma se torna insuportável, o metrô é um ataque psíquico, as notícias são veneno puro. E ela se fecha, se isola, acreditando que está se protegendo, quando na verdade está apenas construindo uma prisão com as grades da própria sensibilidade. Ambos os caminhos, o do juiz e o do eremita, são becos sem saída. São armadilhas do ego disfarçadas de sabedoria. A verdadeira virada, o sinal que apenas os verdadeiramente despertos percebem, não é a capacidade de ler o ambiente, mas a humildade de se perguntar: o que este ambiente está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Aqui está o que quase ninguém está vendo. A frequência que você percebe lá fora não é um veredito sobre os outros, é um diapasão para a sua própria alma. É o espelho da Avenida Paulista te mostrando não o defeito do reflexo, mas uma mancha no seu próprio rosto que você não tinha notado. Aquela irritação que você sente com o jeito que seu colega de trabalho fala não é sobre ele ser irritante, é sobre qual parte sua, qual memória, qual insegurança está sendo ativada por aquele tom de voz. A tristeza profunda que te invade ao ver uma notícia não é só empatia, é um convite para olhar para as suas próprias tristezas não processadas. Essa é a disciplina silenciosa que Chico Xavier tanto exemplificou. Não se trata de apontar o cisco no olho do outro, mas de trabalhar na trave que está no seu. Cada interação, cada desconforto, cada momento de ressonância ou dissonância se torna uma oportunidade de reforma íntima. Você para de usar sua sensibilidade como uma arma para julgar o mundo e começa a usá-la como uma ferramenta de jardinagem para cuidar do seu próprio terreno interior. E quando você faz isso, a mágica acontece. Você não precisa mais fugir dos ambientes pesados, nem se sentir superior a eles. Você desenvolve uma espécie de teflon espiritual. Você pode estar no meio do caos, no meio da fofoca, no meio da reclamação, e aquilo simplesmente não gruda mais em você. Não porque você se tornou frio ou indiferente, mas porque você já lidou com aquela mesma energia dentro de si. Você não tem mais ganchos internos para o drama externo se prender. E é a partir daqui que um outro sinal, muito mais sutil, começa a emergir na sua vida cotidiana. Esse sinal é a sua relação com o tempo.
De repente, a urgência do mundo começa a soar como um alarme falso. Pensa comigo, a nossa cultura, especialmente nos grandes centros como São Paulo ou Rio de Janeiro, é viciada em pressa. É a notificação que exige resposta imediata, o projeto para ontem, a sensação constante de que você está sempre atrasado para alguma coisa que nem sabe o que é. O despertar espiritual se manifesta aqui como uma espécie de desaceleração interna. Não é que você se torna lento ou improdutivo. Pelo contrário, você se torna preciso. Você começa a diferenciar o que é genuinamente urgente do que é apenas barulhento. O que está realmente acontecendo é que a sua bússola de prioridades está sendo recalibrada de dentro para fora. Essa é a essência da reforma íntima de que Chico Xavier falava. Não é uma demolição espetacular para construir um prédio novo. É mais como o trabalho de um restaurador de arte, que com paciência e delicadeza remove as camadas de sujeira e verniz velho para revelar a obra original que sempre esteve ali. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação no trânsito, cada vez que você decide não entrar numa discussão inútil no grupo da família no WhatsApp, você está fazendo um pequeno ato de restauração. Ninguém vê, ninguém aplaude. É um trabalho íntimo, silencioso. E aqui está o detalhe que muda tudo. Você para de terceirizar a sua paz. Antes, a sua calma dependia do mundo lá fora se acalmar. O trânsito precisava fluir, as pessoas precisavam concordar com você, as notícias precisavam ser boas. Agora, você entende que a paz não é a ausência de barulho, mas a sua capacidade de encontrar o silêncio dentro do barulho. Você pode estar no meio de um escritório caótico na Berrine, com telefones tocando e gente correndo, mas uma parte sua permanece ancorada, observando a cena sem ser arrastada por ela. Isso não é frieza, é soberania. Você retoma o controle do seu estado interno. E essa nova relação com o tempo e a urgência destrava uma outra percepção, uma que mexe diretamente com seus relacionamentos mais próximos e que a maioria das pessoas confunde com distanciamento. O que está realmente acontecendo não é distanciamento, é uma mudança na qualidade da sua presença. Antes, talvez você se conectasse com os outros através do drama compartilhado, da reclamação mútua sobre o chefe, o governo, o tempo. Era uma cola social frágil, baseada em reagir juntos ao reflexo no espelho da Paulista. Agora, você começa a oferecer algo diferente, um espaço de calma. E isso, de início, é desconcertante para quem ainda está preso no roteiro. Pensa naquele almoço de domingo em família. Antes, quando a discussão política começava, você entrava de cabeça, defendendo seu ponto, sentindo adrenalina, saindo de lá esgotado, mas com a sensação de ter participado. Hoje, você ouve. Você observa a necessidade por trás da raiva do seu tio, a ansiedade por trás da preocupação da sua tia. Você não alimenta o fogo, você simplesmente está ali. Para eles que esperam o ator que sempre interpretou aquele papel, seu silêncio pode parecer julgamento ou indiferença. Mas o que está realmente acontecendo é que você parou de usar os outros como uma tela para projetar suas próprias reações. Você está oferecendo presença, não performance. Esse é o quarto sinal, um dos mais sutis, a perda de ressonância com o drama. Aquela conversa no café da empresa que antes te prendia, a fofoca sobre um colega, a indignação coletiva sobre algo trivial, de repente parece um ruído de fundo. Não é que você se sinta superior, é que a sua energia simplesmente não engata mais ali. Você sente o anzol sendo jogado, mas não tem mais a necessidade de morder a isca. É uma mudança de frequência, como se você estivesse tentando sintonizar uma rádio AM no dial do FM. Simplesmente não funciona. Esse cansaço que você sente em ambientes muito carregados, essa vontade de ir embora mais cedo de festas barulhentas, não é antissocial, é autoproteção. É o seu sistema nervoso dizendo, essa vibração não é mais compatível com a paz que estamos tentando construir aqui dentro. E aqui está o que quase ninguém está vendo. Essa seletividade não é sobre fechar portas para o mundo, mas sobre abrir a porta certa, a da sua própria casa interior. Se esse insight está fazendo sentido para você, se essa recalibração já começou, inscreva-se e ative os lembretes. A gente mergulha fundo nesse mecanismo todos os dias aqui, no nosso ritmo, sem ruído. Segura essa parte, porque em segundos isso vai virar de cabeça para baixo. A virada é esta. O que parece um afastamento do mundo é, na verdade, o início de uma conversa muito mais profunda com ele. Uma conversa que não usa palavras, mas eventos.
E isso nos leva direto ao quinto sinal, que é quase o oposto do anterior, a percepção crescente de sincronicidades. Sabe, aquelas coincidências que são tão perfeitas que chegam a ser estranhas. Você pensa numa pessoa que não vê há anos e 5 minutos depois ela te manda uma mensagem. Você está com uma dúvida martelando na cabeça, abre um livro aleatoriamente e a resposta está ali, na primeira frase que seus olhos encontram. O que está realmente acontecendo é que, ao esvaziar sua mente do ruído do drama, você cria espaço para perceber a melodia de fundo do universo. É como se a vida estivesse o tempo todo tecendo uma tapeçaria de conexões, mas você estava ocupado demais olhando para um único fio solto. Agora você começa a ver o padrão. Pensa no Lucas, um publicitário que mora ali pela Vila Madalena. Ele estava travado num projeto, precisando de uma ideia, de uma imagem forte. Ele sai para tomar um café frustrado e pensa na imagem de uma borboleta azul, uma coisa que veio do nada. Ao virar a esquina, ele dá de cara com um grafite imenso recém-pintado no muro de uma borboleta azul idêntica à que ele imaginou. Antes, ele talvez achasse curioso e seguisse em frente. Agora, com o descolamento do roteiro, ele para, ele sente, ele entende que aquilo não é um acaso, é um eco, é a realidade respondendo à sua frequência interna. O espelho da Avenida Paulista não está mais só refletindo seu estresse do trânsito. Ele começa a te mandar umas piscadelas, a te mostrar que a conversa entre você e o mundo é uma via de mão dupla. Chico Xavier chamaria isso de lei de afinidade, em ação no asfalto de São Paulo. Não é mágica, é sintonia. Sua vibração interna começa a encontrar ressonância externa. No começo você acha que é só coincidência. Depois você sente um arrepio. É a vida confirmando que está te ouvindo. Mas é aqui que surge uma nova armadilha, talvez a mais sutil de todas, que a gente vai desmontar em seguida. A armadilha é a do ego espiritual. É sutil, sedutora e se disfarça de virtude. Você começa a acreditar que essas sincronicidades não são um diálogo, mas um monólogo do universo direcionado a você. Você não é mais um observador consciente do roteiro. Você se torna o protagonista de um filme cósmico particular. Cada evento, cada número repetido, cada borboleta azul não é mais um convite à presença, mas uma confirmação da sua importância. É aqui que o descolamento do roteiro vira um novo roteiro, só que agora com uma capa dourada. Você deixa de ser um ator no drama mundano para se tornar o herói no drama espiritual, o que, no fundo, é a mesma prisão, só que com uma vista melhor. Pensa na Mariana, uma professora de yoga de Florianópolis. Ela começa a ver o número 444 em todos os lugares, na placa do carro, no relógio, no valor da conta do supermercado. No início, ela sente uma conexão linda, mas aos poucos, ela começa a terceirizar suas decisões para os números. Ela recusa um convite incrível porque não viu o 444 naquele dia. Ela briga com o namorado porque ele não entende a mensagem por trás de uma pena que ela encontrou na praia. O que era para ser um lembrete da magia da vida se torna uma nova superstição, uma nova gaiola. Ela não está mais conectada com a realidade, está conectada com a sua interpretação da realidade, filtrada pelo seu desejo de se sentir especial, guiada, escolhida. E aqui está o que quase ninguém está vendo. A virada que desmonta essa armadilha é brutalmente simples. A sincronicidade não é a vida te entregando um mapa. É a vida te dando um tapa no ombro e dizendo: "Ei, presta atenção, agora, aqui." O sinal não é o conteúdo da coincidência, mas o chamado presença que ela provoca. Não é sobre decifrar o código secreto do universo, é sobre parar, respirar e sentir a textura do momento presente. A borboleta azul do Lucas não era uma ordem para ele usar uma borboleta no projeto, era um convite para ele sair do looping mental da frustração e se conectar com a beleza inesperada da rua. Quando você entende isso, não dá para desver. A sincronicidade para de ser um oráculo e se torna uma âncora que te prende ao único lugar onde a vida realmente acontece. Isso nos leva diretamente ao sexto sinal, talvez o mais profundo e incompreendido de todos: a diminuição drástica do medo da morte. E não de uma forma mórbida ou suicida, muito pelo contrário.
O que acontece é que, ao praticar o descolamento do roteiro dia após dia, você começa a desidentificar sua consciência do seu corpo, da sua história, do seu CPF. Você percebe que o eu que você sempre defendeu com unhas e dentes é em grande parte uma construção, um personagem. E se você é o espectador e não o personagem, então o fim da peça não é o seu fim. Essa não é uma crença intelectual, é uma sensação que nasce no peito, uma calma. Você continua cuidando da saúde, pagando o plano de saúde, usando o cinto de segurança. A responsabilidade com a vida aumenta, mas o pânico existencial diminui. É a percepção, como diria Chico Xavier, de que você não está na Terra a passeio, mas em serviço. E o serviço transcende a duração de um corpo físico. É um entendimento que muda tudo e que prepara o terreno para a integração final de todo esse processo. E essa integração, essa costura final, não acontece num retiro no alto de uma montanha. Acontece numa segunda-feira chuvosa, no meio do trânsito da Marginal. Acontece na fila do supermercado. Deixa eu te mostrar como isso se parece na prática, no seu dia a dia. São 3 alavancas simples, mas que mudam o jogo por completo quando você as entende. A primeira é uma mudança de foco radical. Você para de tentar consertar o reflexo no espelho da Avenida Paulista. Pensa nisso. Quanto da sua energia diária vai embora tentando mudar o jeito do seu chefe, o comportamento do seu parceiro, a opinião de alguém num grupo de WhatsApp? É exaustivo e inútil. A prática aqui é: toda vez que sentir o impulso de corrigir o mundo lá fora, você vira a câmera para dentro e pergunta: o que essa situação está refletindo em mim? Que parte minha está sendo ativada agora? Não para se culpar, mas para se conhecer. Você para de ser um fiscal da vida alheia e se torna um explorador da sua própria. A segunda alavanca é a linguagem que você usa consigo mesmo. O roteiro antigo diz: aquela pessoa me estressou. A nova percepção, a do espectador, diz: eu senti estresse quando ouvi aquilo. Parece uma bobagem, um detalhe, mas é uma revolução. Na primeira frase, você é a vítima passiva de uma força externa. Na segunda, você é o dono da sua experiência. Você reconhece a emoção, mas não se funde com ela. Você dá nome ao sentimento sem deixar que ele te defina. Essa pequena troca de palavras, praticada dezenas de vezes por dia, começa a dissolver o drama. Você para de terceirizar sua paz de espírito. E a terceira alavanca, a mais concreta de todas, é o micro-hábito que eu chamo de o respiro de 1 segundo. É o espaço que você cria entre o estímulo e a sua reação. O e-mail atravessado chega, o carro te fecha no trânsito, alguém fala algo que te fere. Antes, a reação era instantânea, um tiro. Agora, você treina uma pausa. 1 segundo. Um único segundo em que você apenas respira e observa o impulso de reagir sem agir sobre ele. Nesse milissegundo de consciência, você retoma o poder. Você deixa de ser uma marionete das circunstâncias e escolhe a sua resposta. Essa pausa não te torna lento ou passivo. Ela te torna preciso, cirúrgico. Você para de jogar gasolina na fogueira das pequenas crises diárias. E ao fazer isso, você começa a construir tijolo por tijolo uma fortaleza de calma interior que nada nem ninguém do lado de fora pode derrubar. E essa fortaleza não é uma fuga do mundo, é o seu posto de comando. É o lugar a partir do qual você finalmente interage com a vida de forma intencional e não mais reativa. Os sinais que Chico Xavier apontava não eram sobre ver espíritos, mas sobre enxergar a si mesmo com clareza. Era sobre a caridade de não impor seu caos interno ao próximo. Quando você para de procurar milagres espetaculares, você percebe que o verdadeiro milagre é a paz que nasce no meio do caos de São Paulo. É a sua capacidade de ser a calmaria no olho do furacão, não porque o furacão deixou de existir, mas porque você encontrou o seu centro. Se você faz parte dessa minoria que entende que a verdadeira revolução é silenciosa e acontece de dentro para fora, continue por aqui. Inscreva-se, porque a jornada só está começando. E como próximo passo prático, agora vai no vídeo sobre como a sua sombra se manifesta no dia a dia. É a chave que costura tudo isso, mostrando por que certas pessoas te tiram do sério e como usar essa irritação como um mapa para sua próxima grande virada. A gente se encontra lá!